مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo a este espaço jornal da Haqqo TV. Vamos à reportagem. Os moradores da unidade comunal de Lips e posto administrativo de Moala pedem a colocação de uma ponte sobre o rio Nocolui para garantir a transitabilidade de pessoas e bens naquela região do município de Nampula. A situação está a criar enormes transtornos aos moradores que são obrigados a percorrerem grandes distâncias para encontrarem alternativas para se deslocarem ao centro da cidade. Os moradores contaram à Haqqo TV que o problema agrava-se no tempo chuvoso, altura em que o rio aumenta de caudal, dificultando a travessia para o outro lado da margem, onde se encontra instalado um mercado que garante o abastecimento em produtos alimentares. Este rio impede o povo desta área a atravessar, pior é quando é tempo chuvoso, as pessoas passam com problemas. De vez em quando, às vezes parte as casas, a água que passa pelo rio, impede as pessoas a atravessar o rio para outra margem e até às vezes que as crianças também são empurradas com água, por causa de não existir ponte. Nós aqui passamos mal aqui no bairro, aqui estamos a sofrer muito tempo chuvoso. Essa erosão está nos provocar muitas coisas e nos provoca doenças sobre mosquito. Estamos a passar sempre muito mal nessa erosão. E tempo chuvoso aqui nós não conseguimos saltar para pelo menos na estrada principal. Estamos a andar muito mal. Nós estamos a pedir ao governo pelo menos nos ajudar. Só passar ponte, pelo menos conseguirmos passar ou atravessarmos de moto, porque às vezes quando ficamos doentes, nós passamos já a girar a estrada. Não conseguimos passar mesmo aqui no riacho, porque essa erosão é muito grande. Quando chega o tempo chuvoso, sempre existem covas, existe sujidade que não dá à população que venha saltar depois de um tempo de chuvoso gravemente, com aquelas chuvas grandes, chuvas que não pode. E temos problema também de transporte, não chega a chapa neste mercado. Pedimos ao governo que venha pelo menos nos ajudar uma mínima parte. Estamos a precisar ponta aqui só. Estamos a sofrer muito tempo chuvoso. Até quando vamos tirar água ali na torneira, porque estamos a saltar rio para tirar água. Não temos torneira aqui, estamos a saltar rio para tirar água ali. Então é um risco para nós, povos daqui. Estamos a sofrer muito mal. Imagina lá, costumamos a descorregar ali quando vamos tirar água, quando vamos ao hospital. Imagina lá uma mulher grávida, quando vai ao hospital, para passar daqui para lá na estrada. Nosso hospital está lá no controle. Sair daqui para no controle é muito longe. Então, saltar nesse riacho à noite é risco para nós.
O secretário do bairro reconhece o problema, mas refere que tentou contactar as autoridades municipais que prometeram criar condições para a satisfação da preocupação dos moradores da região. A situação aqui, nós aqui não temos ponte, e estou a pedir ao governo, pelo menos arranjar maneira, arranjar o nosso ponte para aproveitar chegar transporte, porque aqui nós temos nossas mulheres que têm carávida para levar para o hospital, precisa passar de longe, aqui não chega Chapa. É por isso eu estou a pedir, em nome do governo, arranjar um ponte para nós aqui. E é um risco para passar o tempo de chuvoso, porque aqui está cheio de lixo. Eu também tenho medo de cobra, mesmo passam de cobra à noite. Aqui, na verdade, estamos a passar mal. É por isso que eu estou a pedir ao governo, arranja maneira pelo menos, porque esta estrada é a estrada principal. Um outro problema que preocupa os moradores prende-se com a falta de água potável, o que obriga a recorrer a fontes alternativas para terem acesso ao precioso líquido. O bairro de Lipice possui mais de 3.000 moradores, grande parte dos quais exercem atividades no centro da cidade de Nampula. Operadores do mercado de Inaloco, na unidade comunal Josina Machel, bairro de Moala Expansão, arredores da cidade de Nampula, pedem às autoridades municipais para demolirem algumas barracas inoperacionais por alegadamente estarem a abrigar criminosos no período noturno. Este é o estado em que se encontram as mais de 300 barracas construídas no mercado de Inaloco. Muito dinheiro investido apenas para acomodar malfeitores. Este cidadão diz ter investido mais de 80 mil meticais para erguer duas barracas, mas sem rendimento, uma vez que o local encontra-se aparentemente abandonado. O operador deste mercado começou há bastante tempo a lamentar. Como sabemos, é um mercado que já se inaugurou há muito tempo e o mercado já não tem estabilidade. A maioria dos operadores já abandonaram, já estamos a perder vontade. E nós gostaríamos, o município, o governo de Nampula, se criasse condição com o mais rápido possível, organizar esse mercado, para o operador deste mercado chegar ao ponto de operar com seus negócios conforme a norma normal. Eu investi muito dinheiro, até só não é só dinheiro, perdi tempo. Desde que inaugurou-se o mercado, eu estou neste mercado. Até arranjo dinheiro fora da água, aqui o dinheiro desaparece. Então eu lamento muito, eu sou quase a primeira pessoa a lamentar neste mercado. Não sou eu, somos muito. Conforme que está a ver, são 200 ou 500 barracas que estão aí. Quase o governo também está a perder, porque estariam também a aproveitar e cooperar suas licenças, através daquelas barracas que estivessem a funcionar. Já investi, quase tenho mais 4 barracas aí, que diziam que vai mudar aqui para tal pompeiro, não mudou. Depois, quando construímos, aquela toda nos deixaram assim, sem nenhum efeito. Perdemos muito dinheiro neste lugar. Agora já estamos a sentir, quando já estamos a ver essas nossas plantações, vai lá tirar. É verdade. O mais preocupante é que não se pode circular nas proximidades deste mercado até ao pôr do sol, com risco de perder seus pertences. Esta senhora foi uma das vítimas. Perdição de coisa de telefone. Aqui não pode passar nem 18 horas, nem 19 horas com telefone. Você já não tem telefone, mesmo com dinheiro. Você já não passa. A polícia não chega aqui? A polícia há muito tempo chegava, mas agora não chega. Como alguém que vive mesmo quase aqui, como é que é? Já sofreu alguma vez ameaça? Eu? Arrancaram o meu telefone aqui. Horas, coradas aqui que recebem mulher aqui, quando passa aqui, arrancam o telefone dela. Muita história mesmo. Não vale a pena você passar lá para 17, 18 horas, você está a arriscar a sua vida. Já aconteceu alguma coisa, foi acredito uma senhora ali, quando estava saindo na igreja, ela arrancaram o telefone dele, dinheiro, por fora embora. E a polícia não interviu nada. O chefe do quarteirão diz que de forma insistente já reportou o caso às autoridades municipais, mas de lá para cá nem água vai, nem água vem. Agentes de saúde e da administração da justiça e representantes da sociedade civil estão reunidos para discutir políticas sobre a oferta dos serviços de aborto seguro nas unidades sanitárias, numa ação promovida pelo IPAS em Moçambique, em parceria com o Hospital Central de Nampula. O
Os participantes estão a discutir as melhores formas de ligação entre os serviços hospitalares e a comunidade, bem como a melhoria de qualidade no atendimento para tornar os serviços de aborto seguro mais acessíveis à população. Esta iniciativa vem na sequência do trabalho que já vem sendo feito para a implementação da lei do aborto seguro. E, como disse, não é um tema fácil. Depois da formação é preciso esta recapitulação, posso assim dizer, que é para permitir que todas as pessoas, como eu bem disse, aqui temos vários provedores, temos médicos, pessoal administrativo, serventes, para que estas pessoas todas tenham conhecimento de como é que esse procedimento é feito a nível da unidade sanitária. Na verdade, costuma-se dizer onde há vantagem, há desvantagem, né? A vantagem é que evitamos a possível complicação que muitas vezes ocorre quando as mulheres acabam enveredando pelo caminho do aborto inseguro, ou então a morte, porque há situações em que o aborto inseguro leva à morte. Bom, na zona rural eu ia me focar um pouco sobre o estudo que o IPAS fez, que visava, na verdade, compreender as barreiras da implementação do aborto a nível da comunidade. E o resultado deste estudo deu que a maior barreira é a falta de informação. Mas, entretanto, há muitos abortos inseguros a ocorrer na nossa comunidade. E usam vários métodos, como aqui mencionei, usam pau de mandioca, usam homo, usam cerveja, usam Coca-Cola, usam muitos métodos para livrarem-se da gravidez indesejada. Para o Hospital Central de Nampula, a iniciativa é bem-vinda, pois irá facilitar a prestação de serviço de aborto. Na unidade sanitária, notamos que há muitas dificuldades, às vezes, em encaminhar o doente, principalmente quando entra nas diferentes portas de entrada, os casos de aborto, os casos de violência sexual, e o doente, às vezes, não sabe onde ir, porque os colegas que estão na principal porta de entrada, que são os técnicos administrativos, os enfermeiros e os médicos, às vezes não sabem como conduzir. Então, nós decidimos fazer uma interação entre nós, cá dentro da unidade sanitária, de modo que o fluxograma de atendimento destas vítimas seja fácil e que o acesso à unidade de aborto seguro, que está na urgência de ginecologia, também seja acessível para todos aqui dentro da nossa unidade sanitária. Dizer que os serviços do aborto, os serviços de atendimento às vítimas de violência são serviços gratuitos. Eu, mais do que ninguém, que estou formada em VBG já há muitos anos, e cada dia que passa nós estamos a ter mais casos de violência aqui na nossa unidade sanitária e alguns que culminam com a gravidez indesejada. Por isso que nós juntamos os dois temas para poder explicar aos colegas, ou dentro de um painel, nós debatermos como é que podemos fazer para ajudar estas vítimas. E convidamos também aqui o pessoal da comunidade, que é o pessoal que tem interação entre a unidade sanitária e a comunidade, que eles também podem nos ajudar a identificar as vítimas dentro da comunidade e trazerem para a nossa unidade sanitária. Com duração de 2 dias, o encontro junto ao pessoal da Justiça, Saúde e representantes da sociedade civil. O secretário-geral de Ação do Movimento Unido de Salvação Integral, AMUS, convocou esta quinta-feira uma conferência de imprensa para contestar publicamente o aviso sobre a Comissão Provincial, início de contagem dos votos antes da conclusão do processo em todos os 23 distritos da província. Nós convocamos essa conferência de imprensa para mostrarmos a nossa indignação com relação ao convite que recebemos da Comissão Provincial de Eleições, que visa o apuramento provincial dos resultados da votação decorrida no dia 15 do mês em curso. E isso criou-nos uma preocupação enorme, visto que a lei que rege este processo diz que o apuramento provincial é feito depois do apuramento distrital. E aquilo que nós encontramos é que os distritos até então, que estamos a receber este aditamento que deve iniciar o apuramento provincial, é que os distritos até então não fizeram o apuramento. Então ficamos preocupados quando já aparece este convite que dita que vai se começar o apuramento ao nível provincial. Isto constitui para nós uma maior preocupação e achamos que é um meio e é um processo
é a mecanização de uma fraude eleitoral. E para não deixar passar este caso só junto ao partido, chamamos a imprensa para comunicar e alertar aos órgãos eleitorais que estamos atentos ao processo, estamos cientes que a Comissão Nacional de Eleições é regida por lei e é esta lei que deve cumprir. A título de exemplo, agora, ao nível do distrito, que é a cidade de Nampula, está a decorrer o apuramento distrital, está a decorrer este apuramento com a ausência dos mandatários dos partidos da Renamo, do MDM, que nós esperávamos serem os partidos que estariam a assegurar esta democracia, partidos que estariam também a ajudar a consolidar e defender este povo que já sofreu bastante, mas este aditamento, este apuramento está a acontecer agora na CPE, na Comissão Distrital de Eleições, com a ausência desses mandatários. Está lá só o nosso mandatário distrital. Este é motivo de preocupação para nós. Nesta conferência de imprensa, Hermínio Sumail Alberto condenou a atitude dos órgãos eleitorais por alegadamente estar a contribuir para a fraude. O processo decorreu de forma fraudulenta, nós queremos acreditar, porque houve uma violação clara da lei. Os nossos delegados de candidatura foram impedidos, na sua maioria, de participar no processo, em alguns distritos, com alegações como o caso de números de assento, números de mesa, que não estavam inscritos nos credenciais. Todo o rol fez com que os nossos delegados de candidatura não vivessem este processo. E não vivendo os nossos delegados de candidatura a este processo, constituiu uma ameaça que é esta que está sendo agora desenhada junto da Comissão Provincial de Eleições, de um apuramento provincial com a ausência dos mandatários dos partidos. Então nós queremos mais uma vez alertar a Comissão Nacional de Eleições junto dos seus órgãos de apoio que sejam parciais neste processo. Aos órgãos eleitorais, o político apresentou estes dois documentos emitidos pela Comissão Provincial de Eleições de Nampula. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral do Distrito de Nampula refere que está a proceder a contagem preliminar de votos apurados nas 83 mesas de votação que acolheram as eleições esta terça-feira para a escolha do Presidente da República, dos governadores, membros das Assembleias Provinciais e os deputados da Assembleia da República. O diretor distrital do órgão garantiu esta quinta-feira que o apuramento dos resultados preliminares decorre a um ritmo satisfatório, prevendo-se a sua conclusão dentro do prazo previsto. No entanto, refere que o processo no distrito de Nampula foi caracterizado por um ambiente ordeiro em face da colocação atempada dos materiais de votação nas mesas que acolheram o processo. Desde ontem passamos de imediato a fazer a confirmação da recepção dos kits, onde fizemos a separação das atas e os editais em ambas as posições. E nesse momento estamos a fazer o apuramento preliminar, por sua vez vamos canalizar a CDE para os efeitos subsequentes. Ao nível do distrito, nós estamos dentro daquilo que é o contexto geral da própria legislação, não é? Hoje é o último dia, então estamos a fazer de tudo para que terminemos cedo, que é para também os resultados serem do domínio público. É o nosso desafio já. Evaristo Velete descreve que o ambiente nas mesas de votação foi bastante calmo e ordeiro, devido sobretudo à forma como os eleitores comportaram-se ao longo do processo. Em algum momento sentimos muita emoção, dado que é um primeiro processo depois de muito. A missão de observadores da União Europeia considera que o processo de votação em Moçambique decorreu num ambiente pacífico e ordeiro, apesar da surgência de alguns acidentes que se registram em vários pontos do país. Um dia depois do processo de votação, os observadores da União Europeia foram recebidos esta quarta-feira pela Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, encontro que visava o estreitamento de relações de cooperação entre as duas instituições. No final, os mesmos falaram do processo de votação ter tido considerado o mesmo foi caracterizado por um ambiente ordeiro e pacífico, apesar de alguns incidentes registrados em algumas regiões. Essa votação ontem, e quero sublinhar o facto do voto que foi ontem, e outra coisa é o processo eleitoral que é mais completo. Mas, afortunadamente, o dia das eleições concorreu geralmente de um modo tranquilo e pacífico, ordeiro. É verdade que havia muitas filas, que a gente, por vezes, perdia um bocadinho a paciência, mas isso é bom porque mostrava o desejo do povo moçambicano de participar nas eleições. Por seu turno,
A presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, também partilha da mesma opinião dos observadores da União Europeia. Vou repetir o que foi dito aqui. Estão aqui há algum tempo atrás a acompanhar o processo. No momento de emitir, portanto, o seu posicionamento, vão emitir em tempo próprio, mas efetivamente a ideia com que nós todos ficamos é que pode ter havido alguma coisa ali e acolá, mas o processo foi pacífico e ordeiro. Durante o encontro, as partes falavam do reforço de cooperação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento moçambicano. A Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral da sociedade civil, faz um balanço positivo do processo de votação a nível nacional e no estrangeiro, onde as projeções preliminares dão uma larga vantagem à Frelimo. Em mais uma sessão de avaliação conjunta da observação eleitoral, a Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil, faz um balanço positivo do processo de votação a nível nacional e no estrangeiro. Em termos de projeções preliminares, os dados apontam uma vantagem para o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi. Em termos de projeções de resultados, os dados da Sala da Paz, apesar de preliminares, baseados na leitura de editais, indicam para uma vitória para o candidato Filipe Jacinto Nyusi, com 72%, seguido de Yusuf Momad, com 21%, Davis Simango, com 5,8%. Estes dados irão variar à medida que forem sendo lançados editais na plataforma. Estes dados vão também de acordo com as projeções que estão a ser partilhadas pela comunicação social. No que tange à afluência dos eleitores nas urnas de votação, a Sala da Paz avança que 50% dos eleitores participaram do processo. Da avaliação preliminar feita pela Sala da Paz e pela plataforma Monitor, as perspectivas de participação indicam para mais de 50% de eleitores. Ainda a este respeito, verificou-se com satisfação uma significativa de mulheres nas urnas, quer como votantes, MMVs e como observadores. A CPLP considera que o processo de eleição decorreu, na generalidade, num ritmo bastante ordeiro e transparente. Com base no trabalho que desenvolveu, a missão da CPLP considera que o ato eleitoral do passado 15 de outubro decorreu, na generalidade, em consonância com as práticas internacionais de referência, no respeito pelos princípios democráticos e políticos consagrados na Constituição da República de Moçambique e de acordo com o estabelecido na lei eleitoral do país. A missão realça, por outro lado, o excelente trabalho desenvolvido pelas autoridades eleitorais, sem prejuízo da possibilidade de aperfeiçoamento do processo. No mesmo passo, assinala o atento e diligente desempenho dos membros das Assembleias de Voto no cumprimento dos procedimentos estabelecidos, mesmo que por vezes em condições aquém das ideais. Registra outro sim a participação dos atores políticos e partes intervenientes no processo eleitoral, destacando a presença de delegados dos partidos políticos em concurso em 78% dos locais observados. Registra, com agrado, a elevada participação de mulheres como membros das mesas das Assembleias de Voto, representando 52% do total nos locais observados. A missão de observação da CPLP junta-se à sociedade civil moçambicana num apelo às autoridades judiciais para o pleno esclarecimento das responsabilidades dos graves incidentes ocorridos durante o período de campanha eleitoral, designadamente os episódios de violência. E, no mesmo sentido, apela às autoridades eleitorais no que concerne aos indícios de irregularidades eleitorais já sob investigação. A missão da CPLP exorta ainda todas as forças políticas moçambicanas para que sigam o exemplo da população e contribuam para um ambiente de tranquilidade no aguardo dos resultados, aceitando-os ou recorrendo aos procedimentos legais previstos na apresentação de eventuais reclamações sobre os mesmos. A capital moçambicana a fechar-nos este espaço de reportagem do jornal Terraco TV. Tudo. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.